Bom dia a todos. Vamos abrir no Salmo 37, versículo 6. Farás sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Vem, Senhor. Tua palavra é riquíssima, maravilhosa e cheia de sabedoria. É inteligência, é beleza para nós, é graça entender quem é o Deus que se dispôs a servir seu povo, como tu fazes cada dia. É um pleno serviço de sabedoria que tu ofereces da tua liderança para cada um dos crentes. Agradecemos, Senhor. Dá-nos tua inspiração nesta mensagem, para que o que eu falar chegue assim a agradar o Senhor e edificar os santos. Em nome de Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Nesse tempo como está agora, a sinusite ataca mesmo, né? Não sei como está a irmã Aparecida, mas é assim mesmo. Olha, queridos irmãos, no domingo passado, eu não sei se vocês lembram, a gente esquece, né? Quando prega, a gente lembra sempre de uma ilustração. Né? Eu lembro de ilustrações de pregação de muitos anos atrás. A ilustração sempre fica marcante na nossa vida, né? Então a gente procura sempre ilustrar. Mas no domingo passado, eu acho que os irmãos não lembram que eu falei sobre Ele tudo fará. Eu procurei dissipar todo engano, irmãos, sobre Ele tudo fará. E agora, o que nós vemos no versículo 6? Olhem bem, irmãos. No versículo 5, olha como a Bíblia ela vai levando a gente à compreensão das coisas. Por esse fato, eu digo e afirmo, é muito perigoso pegar um versículo da Bíblia e isolar aquele versículo e dizer, esse é o versículo que eu gosto. Tá? A gente pega como uma criança faz. Eu gosto dessa comida aqui, dessa aqui não gosto. Então, nós fazemos isso, irmãos, com a palavra de Deus. Mas é certo? Não, é errado. Porque você está lidando com um livro. Né? Se você recebe uma carta de alguém, você não vai pegar um textinho da carta, isolar e dizer, o que ele falou? Calma. Né? Senão você vai prejudicar a sua vida, vai entender mal a palavra de Deus e vai trazer consequências. Tá bom? A Bíblia explica o que ele vai fazer. O que ele fará? Essa é a pergunta. O que ele fará? A resposta está no versículo 6. Veja, fará sobressair tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Então, irmãos, diante desse texto aqui, eu acho tão necessário que a gente gaste tempo, né? Veja, eu quero mostrar para os irmãos que eu já vi esse versículo, o versículo anterior, muito usado. Põe no carro, põe na casa, não tem nada de errado, irmãos. Nada. Se você achar esse versículo para vender num quadro bonitinho, você quer comprar, pôr na sua casa, pode pôr. Nada de errado. Só que se você compreender só o versículo em si, o versículo anterior, o versículo 5, você não vai compreender o que Deus está dizendo, querendo dizer, Ele tudo fará. O que é que Ele fará? Diz aqui o texto que Ele vai fazer duas coisas só, daquilo que Ele quer fazer por nós. Ele fará segundo a justiça dEle e segundo o direito. É sempre assim, queridos irmãos. Veja, nós estamos vivendo uma época perigosíssima. Olha como eu dei ênfase à palavra e coloquei um superlativo ali. Perigosíssimo. Por quê? Porque a nova era está trabalhando assim. A nova era é o quê? São inimigos que estão usando a Bíblia,
tirando textos da Bíblia, inimigos de Deus, inimigos da cruz, inimigos da igreja, inimigos das almas, usando textos bíblicos para atingir seus propósitos. E se você vê que eles fazem isso na Bíblia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Oh, que beleza! Vou entregar, aí Deus vai fazer tudo. E se Deus não fizer? Se seu caminho é tortuoso, ele vai fazer alguma coisa? Não, ele vai deixar você nas consequências. Tá? É muito usado o Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí o povo pega um versículo desse e veste aquilo, coloca como roupagem para o seu viver, coloca na sua boca e acha que isso é uma verdade no caminho tortuoso dele. Jesus não é pastor a não ser das ovelhas dele. A não ser das ovelhas dele. E é com as ovelhas dele, os irmãos já sabem como ele usa de rigor. Ele ama, mas conduz pelas veredas da justiça. Está muito claro. Os irmãos lembram aquele Salmo 91? Eu já falei tanto aqui, mas é um dos salmos muito usados. Você não vê o povo usando o Salmo 109 e outros salmos, porque não cabe para eles, né? Eles pegam o Salmo 91 e tornam aquele salmo um pedaço de relíquia, e para eles usarem como fosse idolatria mesmo. No Salmo 91 não tem esse interesse. Está falando com os crentes. Na Bíblia, Deus comunica com quem pode ouvir. Quem teve seu ouvido aberto pela graça. Quem tem ouvidos, está aí em Apocalipse várias vezes, 7 vezes, se não me engano, ali, no capítulo 3. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É só isso, irmãos. Tá? Então, queridos, cuidado, porque o diabo, ultimamente, através dos propagadores da nova era, eles têm procurado colocar relíquias, enfeites da vida de pessoas que andam no pecado. E sabe o que eles vão fazer depois? Vão sujar os seus pecados. Vão lá, vão para as festas, falar do nome de Deus, vão para os aniversários cheios de bebida e palavrões, e vão usar o nome de Deus. Olha, queridos, a palavra de Deus é para enfeitar a igreja. A palavra de Deus é adorno para as orelhas, para o pescoço, para a cabeça. De quem? Dos crentes. E não para aqueles que vivem no pecado. Então, é triste ver pessoas que vivem no mal usando a Bíblia. E está demais isso hoje. Mas eu quero voltar então para o texto. Por quê? Porque, irmãos, nós temos que olhar quem é nosso Deus, e eu já mostrei para os irmãos, e como é que ele age. Veja, vamos primeiro dissipar todo engano. Vamos lá? Olhe bem o versículo 6. A primeira lição aqui é que nosso Deus é Senhor e juiz. Está vendo? Porque quando trata de justiça, ele é juiz. Ele vai julgar. No Brasil tem juízes, tem muitos deles. Não são juízes justos. São juízes injustos. Mas com o nosso Deus, não. Ele é um juiz reto e justiceiro. E ele vai agir conosco, olha, crentes, conosco, segundo as normas da sua natureza justa, porque ele
faz parte dos atributos de Deus a sua justiça. Ele é justo. E também do seu trono. O trono do nosso rei é um trono de justiça. Deus nunca fará algo que é contra os princípios de justiça. Os irmãos lembram de Jesus Cristo? Quando ele veio ao mundo? Qual foi a regra para Deus avaliar o filho dele? Para ele ser aceito. Notem bem. A Bíblia diz, ele amou a justiça e odiou, a iniquidade. Pronto. Então o caminho do Senhor é um caminho de justiça. Ok, queridos irmãos? Fica bem assim? Então nós temos algo a entender aqui. Jamais devemos esperar que o nosso Deus agirá conforme os padrões exigidos pela natureza corrompida dos homens. Veja o que diz. Ele fará sobressair o quê? A tua justiça. E é impressionante, irmãos, que até com incrédulos, com pessoas incrédulas, Deus atende com justiça. Por exemplo, na Bíblia ele fala sobre cuidar de órfãos e viúvas. Tá vendo? Quando tem uma pessoa numa situação terrível, uma viúva, por exemplo, está ali necessitada com seu filhinho, Deus não vai atender? Vai, porque faz parte da misericórdia e da justiça dele. Você lembra quando Elias estava lá, naquela época da seca, do juízo de Deus sobre o reinado de Acabe, em Israel? E Elias estava lá sentado à beira do córrego, quando acabou a água, Deus falou, levanta-te daí. Eu ordenei que uma viúva lhe sustentasse. Impressionante, parece um ato de injustiça. A mulher estava com um pouco de farinha, um pouco de azeite, ia fazer um pão para ela e o filho, e iria morrer, porque não tinha mais nada. Mas Deus mandou o seu servo lá. E ele foi cuidar de uma viúva. Falou, faz o bolo para mim, depois não vai faltar a farinha e o azeite. Deus mandou para suprir a necessidade de uma viúva fora das terras de Israel. Ela era gentia. Está vendo como Deus faz, irmãos? Ele opera sempre justiça. Um outro detalhe aqui é que precisa ver se você é justo. Porque ele diz aqui, ele fará sobressair a tua justiça. Então, quando eu vejo alguém fazendo um pedido, ore por mim, pastor. Porque eu preciso disso. Eu preciso saber, na oração, se há justiça da sua parte. Eu já falei isso aqui para os irmãos. Eu já vi muitas pessoas pedindo, ore, assim, ore para que dê certo. Deus não opera assim, irmãos. Toda resposta de Deus dá certo. Se você está errado, ele vai fazer da maneira correta. Ele não vai responder, conserta a sua vida. Ele vai dizer assim, põe o seu caminho em ordem. Não é? Nós estamos vivendo numa sociedade hoje que quer fazer da desordem ordem. Que quer fazer da injustiça justiça. Não tem jeito. Lá não tem mesmo. Se um filho é rebelde, vai pedir o que a Deus? Ele tem que cortar a rebeldia da vida dele. Se uma mulher é rebelde no seu lar para com seu marido, Deus quer que ela seja quebrantada. Ela está errada no viver. Tá? Então, irmãos, vamos lembrar disso. Veja bem, não devemos esperar que Deus agirá conforme, devemos esperar que Ele agirá, vamos pôr um ponto positivo aqui,
conforme os padrões exigidos pela natureza dele, e não pela natureza corrompida dos homens. Vamos para o segundo ponto aqui. Segundo lugar, cuidemos porque qualquer insistência em buscar o que não estiver de acordo com os padrões santos, ele vai responder? Poderá até responder, mas na ira dele. Eu me lembro que a dona Nádia sempre dizia, ela falava para mim, lá em casa, o que a pessoa quer, ela vai ter. Você está atrás de quê? Você está atrás de riqueza? Então tá bom, segue o seu caminho, você vai ver os resultados. É isso que ela queria dizer. Os irmãos lembram bem como foi que Israel pediu o governo, um rei. Deus já tinha mostrado para a nação através de Samuel o quanto ele era maravilhoso, o quanto era um Deus que respondia às orações. Quando o povo se convertia a ele, a derrota dos inimigos vinha em grande poder, grande demonstração da força de Deus. Ele venceu os filisteus, sem usar nem a força dos homens de Israel. Deus derramou a ira dele lá do céu e trovejou contra os filisteus. Mas em seguida, o que é que vai esperar? O povo de Israel pedindo o quê? Lá no capítulo 8, nós queremos um rei segundo os padrões das nações. Era para acontecer isso, irmãos? Não. Era para dizer, nós temos nosso Deus. Ele é nosso rei. Deixamos com ele. Olha que tristeza. Irmãos, Samuel basicamente chorou. Estão pedindo, Deus só pode dar. Deixa eles. Deus respondeu? Respondeu. Deixa eles procurar. Achou um homem bonitão, alto. Daqui para cima era a beleza. Aí tá. Vocês querem? Tá bom, vamos apresentar. Eis o rei que vocês queriam. Não demorou muito. Esse é o rei. Aclamaram Saul. Foi a resposta de Deus? Foi, mas na ira dele. Não foi. Tem dois tipos de resposta de Deus. Tem a vontade diretiva dele e a vontade permissiva dele. Qual foi que aconteceu ali? Deus usou a vontade permissiva, não diretiva dele. Os irmãos perceberam a coisa? A diferença? Deus deu. Mas aí foi um terror. Lá em Oséias ele diz, deite um rei na minha ira e o retirei com furor. Foram 40 anos de um governo terrível, de um elemento feroz, maligno, perigoso, assassino. Um homem que queria um reinado para ser, era um político e não um homem de Deus. Está vendo, queridos irmãos? Eu ilustro também, queridos irmãos, com o povo no deserto, o povo de Israel. Os irmãos lembram quando eles queriam o quê? Eles achavam que Deus era palhaço, que os sinais e maravilhas deveriam acontecer do jeito que eles queriam. Eles não queriam uma liderança conforme a liderança sábia, perfeita, com bênçãos, efeitos maravilhosos na vida. Eles queriam que Deus fosse o palhaço deles. Queremos uma mesa. Abre uma mesa. Olha lá, com comida beça. Com comida beça de todo tipo, carne, frutas, tudo que eles quisessem estivesse nessa mesa. Era isso que eles queriam. Mas a mesa de Deus era diferente. Deus sabe cuidar do seu povo. A mesa de Deus era simples. O maná que caía do céu. E a água, quando Deus precisava, falava com a rocha daria água, e dava mesmo. Saía tanta água da rocha, irmãos, que era como um rio ali onde eles estavam. Era para beber mais de 1 milhão de pessoas bebendo água.
Até vou pregar sobre, hoje Isaías 55. Quem tem sede, vinde. Deus estava ilustrando as maravilhas dele. Não tirei vocês do Egito? Vocês fizeram alguma coisa para sair? Não, só me obedeceram. Abriu o mar vermelho, pronto. Guiou o povo assim, guiando até chegar na terra prometida. Os que rebelaram, morreram todos no deserto, porque não creram. Não creram. Então, queridos, Deus vai trabalhar na base de justiça. Vamos lá. Às vezes que Deus respondeu o anseio dos mundanos no deserto, Deus respondeu sim, para o prejuízo deles. Então, cuidemos com o perigo da vaidade. Abram para o Salmo 24, irmãos, por favor. Salmo 24. Tem uma pergunta aí no versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Os irmãos perceberam que está tratando de quê? Uma vida que sobe, que eleva, que conversa com Deus. Quem há? Olha, aí a resposta vem no versículo 4. O que é limpo de mãos, Atos, está vendo? Limpos de mãos, puro de coração. Maravilha. Agora vem a parte negativa. Que não entrega a sua alma, na outra Bíblia, tá? Na vaidade ou falsidade, conforme está aqui. Os irmãos entenderam aqui. O perigo maior que eu vejo hoje é o reinado da vaidade. O que é vaidade? É querer coisa que Deus não quer. Eu estou pedindo coisas que Deus diz, não, vai prejudicar a sua vida. Tem determinadas coisas que nós queremos, que é como se o meu netinho pedisse um canivete para brincar, ou uma gilete, e os pais dessem. Deus sabe o que vai ser de prejuízo em nossas vidas, aquilo que pedimos, porque é vaidade. O que é a vaidade, irmãos? Vaidade é aquilo que vai nos deixar nulos, inúteis, porque resulta em aquilo que o mundo faz. O que o mundo faz conosco? O alvo do mundo é nos deixar iguais ao mundo. E o mundo é o quê? Um ambiente de vaidade, não leva a nada. É isso que Deus quer. Quando Deus falou com Israel, todo o ensinamento que ele deu no Velho Testamento foi: não sigais as nações, porque o que eles fazem é tudo nulidade. Eles querem fazer de vocês a mesma coisa. Os ídolos deles são mudos, os ídolos deles são surdos, são cegos, e eles vão fazer de você a mesma coisa de vocês. Então, queridos, é na vaidade que obteremos o que temos no coração. Deus vai atender, Deus vai dizer assim, conforme o versículo anterior, o versículo que nós estávamos lendo, deixa eu pegar aqui, o Salmo 37, ele vai sobressair a tua injustiça? Jamais. Deus é desonrado, irmãos, quando nós queremos vaidade na vida. Ele é desonrado quando nós não buscamos a glória dele no viver. Então ele jamais vai querer uma coisa dessa. Outro detalhe aqui, irmãos, eu coloco aqui como em terceiro lugar. Deus sempre agirá com sabedoria. E às vezes nós não gostamos. Tá? Nós não gostamos, porque tira a gente do nosso conforto carnal e nos coloca num caminho de disciplina. Não é assim que acontece com nossos filhos? Por exemplo,
você quer disciplinar um filho, você vai ficar sem assistir nada de televisão por uma semana por causa do seu jeito. Nós tiramos o conforto dele. Ele gosta daquilo. Você vai cumprir com o seu dever, você vai agir com suas responsabilidades dentro de casa, tá? Você vai aprender com disciplina a obedecer a mamãe e papai, tá? Tira a criança do conforto? Tira. Mas esse desconforto é sabedoria. É sabedoria. Queridos irmãos, o caminho de Deus é sempre de disciplina. Eu gosto de andar. Todo dia eu e a Vivian nós andamos. Ela vai 6 quilômetros para a gente manter a nossa forma. Eu estou andando sempre e estou mantendo a minha forma. A forma é redonda. Né? Queridos irmãos, quando eu olho lá do ponto de onde eu andar 1 quilômetro, lá em frente ao Savenhago, falei, meu Deus, que distância. Será que eu vou andar 6 quilômetros? Quando você olha a distância, você fala, já não vai ter jeito, não. Mas você olha, eu olho o seguinte, eu calculo no relógio, quanto tempo eu levo para andar 1 quilômetro? 10 minutos. Da forma que eu ando, né? 10 minutos. Então, esqueço da distância e marcho. A Bíblia diz que aquela atividade é desconfortante, mas o resultado é melhor. Eu penso sempre no resultado. Eu preciso andar. Meu trabalho ali, no computador o dia todo. Eu preciso que o meu corpo funcione. O sangue também. A minha idade, eu necessito disso. Então, queridos irmãos, veja como Deus é sábio. Quando Ele quer tratar conosco na base de justiça. Ele diz o que no texto? Fará sobressair a tua justiça. E eu quero mostrar isso melhor para os irmãos. Primeiro vem o quê? Como é que Deus lida conosco? Primeiro vem o direito? Não. Primeiro vem a justiça. Deus nunca trabalha pensando nos nossos direitos. Ele quer elevar, Ele quer pegar, Ele quer fazer sobressair. Os irmãos entendem o que é sobressair? É alguém que é destacado. Eu falei de Saul. Quando Saul apareceu para o povo, na multidão, ele estava escondido. Quando ele apareceu, todo mundo percebeu. Olha que homem bonito, olha que homem simpático. Eles olharam daqui do ombro para cima. Diz a Bíblia que ele sobressaiu. É o que aparece mais. O que Deus quer? Sobressaia sua justiça. Vamos lá, queridos irmãos. Que justiça é essa? Eu já expliquei para os irmãos que a justiça na Bíblia, e até o Gessé explicou isso na classe dele, né? Que tem a justiça imputada e a justiça na aplicação do viver. É isso que ensina Romanos, capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5. Justiça imputada. O crente é justo. Ele vai entrar no céu por causa da justiça de Cristo nele. Isso é justiça imputada. Mas tem a justiça aplicada. Aí entra o capítulo 6 de Romanos. Fomos chamados para sermos servos da justiça. Então, é próprio dizer que a vida do crente é uma vida justa. Olha, queridos irmãos, a vida de Ló, lá em Sodoma. A gente vê Ló em Gênesis capítulo 19. Olha, Ló, será que ele era um crente? Aparentemente não, mas ele era. E 2 Pedro fala que ele era um homem justo, que ele não gostava de ver, ele sofria no íntimo, por causa das atitudes daqueles cidadãos ali em Sodoma. Era um homem justo. E o mundo vê isto. Vamos retroceder aqui à vida de José. José era justo? Era. Ele mostrou como? Ele mostrou na casa de Potifar a maneira que ele viveu, como ele trabalhava, como ele era honesto no viver, como ele fugia do mal, e Deus abençoava a
casa do seu patrão, Potifar, por causa de José. O que ele tinha? Uma vida justa. Aquela infâmia contra ele, de que ele queria deitar com a mulher do seu patrão, foi infâmia, foi um ato de injustiça. Mas Deus preservou. O que Deus pegou? Deus pegou o pacote de justiça que José viveu, aquele pacote não sumiu, não foi para o buraco, não foi apagado, não foi destruído, não foi sumido, não, de maneira nenhuma. Deus pegou para o tempo certo. Deus conservou para sobressair a justiça. Agora veja, queridos, quando ele foi jogado na masmorra, parecia injustiça, e foi mesmo um ato de injustiça. Mas Deus está no controle. Deus estava pegando o pacote que ele teve na casa de Potifar e ampliou esse pacote naqueles anos que ele ficou lá na prisão. Ficou maior o pacote de justiça. Deus queria fazer o quê? Não chegou o tempo. Calma, José. Você está apressado. Vai com calma. Ele foi útil lá? Foi. Ele era considerado um líder, ele ajudava todo mundo, tá? E na hora que ele falou dos sonhos, quando ele interpretou os sonhos daqueles dois homens, maravilha, e nada, esqueceram dele? Não, Deus estava preparando o pacote de justiça, porque Deus queria pegar esse pacote e fazer brilhar, irmãos, como solta fogos, né? E aí Deus fez isso quando ele foi elevado à posição de governador. Deus fez o quê? Sobressair a sua justiça. Eu vou completar aqui, irmãos, não terminei o assunto ainda, mas eu lembro de Jesus Cristo. O que a Bíblia diz a respeito dele? Desde a sua entrada no mundo até a sua morte, foi o que houve? Ele mostrou a beleza, a grandeza da sua justiça, uma justiça que envolveu toda a lei, porque ele aplicou a lei de Moisés perfeitamente na sua vida. Além disso, o que ele fez, como ele curou, como ele ajudou, como ele exortou, como ele ensinou, como foi a vida dele. Foi a vida na verdade. Ele pode dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E quando ele foi para a cruz, foi quem? Foi quem? Foi o justo. Em letras grandes, o justo foi a cruz. E o mundo viu, o mundo odiador viu, mas Deus estava pegando aquele pacote de perfeita justiça e colocou, e fez, abalou o mundo, fez, olha irmãos, ontem à tardezinha, quando eu estava vindo de andar, eu vi um escurecimento total, falei, meu Deus, que coisa horrível que está acontecendo, mas os irmãos lembram que na cruz foi assim, abriram até os sepulcros, e as trevas inundaram tudo, Deus estava abalando o mundo, abalou o mundo inteiro, com a justiça do seu Filho, para propagar a justiça dele e dar a salvação para nós. É isso aí, irmãos, que é sobressair a tua justiça. Ele vai fazer isso conosco. Se você está errado, escuta, primeira coisa, ele vai lhe disciplinar, ele vai lhe puxar para o caminho da justiça. Saia, fica andando pelo caminho que eu indico, mostro para você. Aí sim, ele vai fazer sobressair a tua justiça. Está sofrendo? Tá. Mas está andando com o Senhor? Tá. Amém. Chega o momento certo de que Deus vai aplicar isso no viver. Que ele aplique isso agora, essas verdades em nossas vidas.